meu altar, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura. Aproximei meu olhar, aprofundei os sentidos, devagarinho chegar, entrando pelos ouvidos. Beijo que vem, mãos do destino, ao me entregar. Um salve ao divino, um salve ao divino, um salve ao divino. A agroecologia não é só produzir sem veneno. Você tem que mudar a visão de tudo. Porque a agroecologia não é olhar só para o pé de milho. É o pé de milho, é a terra, é a relação dele com o ambiente, é a relação dele com o ser humano, são um monte de relações. Então, assim, na agroecologia possibilita essas outras dimensões de olhar para o belo ali, para a questão da arte, da beleza, do cuidado, da relação com a natureza, da relação com o ser humano. A agroecologia trabalha com essas dimensões, então. Mas eles não vão tirar tudo que está por trás disso, que são as dimensões, que são o que a gente discute. Eles vão pegar como foco de o capitalismo, que eu digo, né? Vão pegar com o foco de produção sem veneno, mas não vão pegar a dimensão da vida, do cuidado, da relação com a natureza, de tudo isso. Porque isso é a gente que constrói, as pessoas que constroem. Então, acho que aí que está a diferença da agroecologia e da consciência que as pessoas vão tendo quando vão se inserindo mesmo nessa produção. Eu acho que é dessa coisa que a gente convive mesmo, assim, de que tudo o capital se apropria. As famílias começam a fazer agricultura tradicional lá antigamente, antes da Revolução Verde, e aí eles vêm e modificam, mas depois eles verem que orgânico é legal, ou que tem gente querendo consumir, eles se apropriam do termo e da produção, mas eles se apropriam do termo e da produção comercial, mas não se apropriam dos conhecimentos, do empírico, E outra que nós falava assim, o conhecimento é empírico, porque até numa discussão assim, o conhecimento é empírico, é científico. O capital pode até se apropriar da coisa, que torna ele mercadoria, mas não se apropria do processo, não se apropria do conhecimento empírico que tem, das relações. Não faz muito tempo que a gente começou a aprender agroecologia, mudou a nossa vida também, assim, a gente plantava plantações mais extensas, sem conciliação. A gente sempre teve árvores em casa, assim, mas que isso faz parte da agroecologia, ter toda essa diversidade de árvores, de plantas. Mas depois, assim, que a gente começou a fazer agrofloresta, que faz parte da agroecologia, a nossa alimentação mudou, porque você planta muito mais em menos pedaços de terra e as coisas vêm com mais vitalidade. Que a agroecologia você consegue respeitar mais a terra e você dá mais valor assim para as plantinhas, dá valor para a terra, você trabalha em favor da terra, né? Sabendo que você não vai maltratar a terra, que é ela que vai te dar o sustento. Então a gente trabalha a favor da natureza.
Não é só nós achar que fazer agroecologia é ganhar dinheiro. E você não é só por dinheiro, você tem que saber que você está protegendo o meio ambiente, você está produzindo vida, a saúde, tudo essas coisas. Que é para vender para merenda escolar, onde que as crianças vão comer, você tem que mandar um produto de qualidade, não mandar um produto envenenado. Eu mesmo, quando eu cheguei aqui no assentamento, alguém falou assim: você vai produzir agroecológico, Júlia? Eu vou. Ah, vai morrer de fome, coitado de você. Hoje, quem falou isso, às vezes vem eu passear por aqui, olhar, nossa, Júlia, como que tá bonito a horta, as coisas, e o que deu certo. Uma das minhas primeiras experiências com a agroecologia foi participar dos espaços da jornada de agroecologia. Depois disso, eu comecei a participar, não perdia nem uma jornada mais, né? Era a expectativa quando chegava a jornada de agroecologia, né? E aquele monte de sementes, e aquelas experiências, aquela troca de experiência. Então, aquilo tudo era, tem uma outra forma de produzir, tem outra possibilidade da gente produzir nosso próprio alimento, né? E a agroecologia é um projeto amplo, né, que não é só produzir sem veneno e sem transgenia, mas cuidar do ambiente inteiro, né, desde os animais, uma fonte de água. Então, assim, a agroecologia é ampla, é tudo que o Brasil precisa, na verdade, que o mundo precisa, desse cuidado unificado, geral, né. É um projeto que defende a vida, seja a vida do qual for. Do ser humano, de todos os bichos e também da natureza. Era para ser um bem comum, né? Mas o agronegócio, o grande capital, ele puxou para si e isso já é muito caro. Então, o pobre hoje não consegue comprar mais terra. E daí a reforma agrária devia sair do papel, devia sair da Constituinte e ir para a prática sem gerar tanto sofrimento. A mulher, mesmo que não tenha terra, ela vive trabalhando na roça do meu senhor. Com a enxada dando um duro pra danar. Se ela não tiver a terra, porque não pude comprar. A agroecologia, assim, de tudo que a gente vem percebendo, ela é uma outra perspectiva de vida. Do que eu venho aprendendo, do que a gente vem vivenciando, no meu caso, ela coloca o projeto social de transformação, da humanidade, de humanismo que a gente já tem no projeto como militante social, numa outra dimensão da vida. Só é possível pensar no projeto de classe quando você pensa a agroecologia não só como produção, mas como relação, como aprendizado. A agroecologia ela é uma ferramenta de enfrentamento a todo esse modelo destruidor que foi imposto para a gente, né? Não só na questão produtiva, mas na questão social, econômica, política. Então, a agroecologia ela é uma ferramenta de enfrentamento ao modelo capitalista, machista, patriarcal, opressor de todos os sujeitos, não só das mulheres. Então, por isso que a agroecologia ela tem que ser não só das mulheres, mas de toda a sociedade, porque é com ela que a gente vai enfrentar todo esse modelo que está imposto pra gente. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Esse lema, ele é muito importante para nós, né? Sem feminismo não há agroecologia, porque o feminismo, ele defende essas relações igualitárias entre homens e mulheres, né? Essa defesa da igualdade dos gêneros, né? Como disseram algumas companheiras lá naquele seminário, era um congresso de agroecologia, né? Onde acabaram levando para uma mesa de memória da agroecologia, só colocaram homens, não colocaram as mulheres fizeram um protesto, né, lá nesse momento, dizendo que sem as mulheres a agroecologia fica pela metade. Parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda
A gente precisa falar, reforçar. Quem vem puxando de fato a agroecologia e quem vem fazendo e praticando a agroecologia são os companheiros. Claro, com seus companheiros ali, né, do lado, mas eu vejo assim que parte muitas vezes das companheiras, né. E daí eu vejo as minhas vizinhas que vai e falam, nossa, a primeira vez que eu vi, falei, nossa, fiquei admirada, né. Falei, nossa, as mulheres daqui trabalham mais do que os homens, assim, né, porque toda a vida a gente relaciona a agroecologia ao homem, né. E a hortinha ali de as mulheres, não, né? A agroecologia é homem, né? Não tá relacionado à mulher, assim. E daí quando você chega e vê que as mulheres acabam, né, trabalhando mais do que os próprios homens, né? E daí na hora de aparecer, de coisa, elas na tomada de decisões, assim, eu acho que acaba sendo, né, mais os homens que acabam tomando, né, decidindo. Que é uma extensão desse processo ali do teu jardim, da tua horta, e tu vai ampliando. Aí quando vê, tá com uma agrofloresta, já tá com metade da unidade produtiva ali produzindo agroecologicamente. Mas por quê? Porque é uma tarefa muito, né, peculiar, ela é delicada, ela não é invasiva, ela não vem com o trator e vai arregaçando tudo. Então você tem que cuidar dos mínimos detalhes, né, dessa plantinha aqui, dessa outra aqui. Então a maior parte ainda, né, das tarefas a gente faz ali mesmo com a mão. Tem algumas ferramentas que nos auxiliam, né, mas são ferramentas que não são, né, invasivas, né, que não destrói todo o ambiente. É no balanço da peneira eu vou peneirar, é no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, cai a fubá, peneira, peneira, cai a fubá. É no balanço da peneira eu vou peneirar, é no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, cai a fubá, peneira, peneira, cai a fubá. O feminismo busca isso, a agroecologia busca isso, né? Construir relações diferentes e relações entre os seres humanos e natureza e relações entre os seres humanos. Então, eu acho que tudo a ver, né? Essa questão do feminismo e a agroecologia, de a gente unir esse debate, né? Porque os dois são luta para construir algo de relações diferentes, né? Relações com a natureza, relações entre os seres humanos, né? E luta, né? Que para mim o feminismo é luta pelos direitos e luta pela construção de relações diferentes. Eu entendo o feminismo que não é dizer que a mulher é superior ao homem, que temos que ser todos iguais. Que no feminismo e a agroecologia é uma forma de poder às mulheres. Que as mulheres têm voz e são ouvidas, a maioria são ouvidas. Não dá para dizer assim que sempre as mulheres são ouvidas, porque querendo ou não, tem um maldito machismo no meio, por conta da questão histórica. Eu acho que a agroecologia vem para resgatar essas mulheres, para as mulheres irem lutar, irem para formação, irem para encontro, se ver a beleza que cada mulher tem, sabe? É a luta, é os encontros, é as atividades que é feito com as mulheres. Eu acho que é isso que vai ajudando a mulher a ter um empoderamento, sabe? Tendo a sua autonomia, sabe? De você dizer, não, eu sou mulher, eu posso, eu consigo, eu tenho vez, eu tenho voz, eu tenho os mesmos direitos que o homem. Porque você tem um avanço do debate, as mulheres, muitas que estão na direção de compreender o feminismo, de se compreender no movimento que no MST é novo você estudar profundamente o feminismo. De compreender o feminismo, de querer, além de ser representativa, você ser respeitada como dirigente, como totalidade. Então, hoje, estamos numa encruzilhada, que eu não vejo como ruim. Sempre as encruzilhadas no movimento ajudou a gente a dar um salto qualitativo. E talvez agora seja... E o momento histórico. Como que a gente vai fazendo com que
cada vez mais mulheres, né, vão acessando esses espaços de formação, essa discussão, vão se apropriando desse conhecimento, né, vão se empoderando, né, vão se colocando enquanto sujeito, né, desse espaço, né, e para a gente conseguir fazendo, né, intervindo, né, aos pouquinhos, né, e fazendo as pequenas mudanças, né, porque também compreende e não adianta a gente querer, né, ser radical e achar que vai mudar tudo, mas que aos pouquinhos a gente vai rompendo com essas questões e vai fazendo também com que a nossa base, o nosso coletivo, os companheiros em si, né, vão compreendendo o que é o feminismo popular, o que é o feminismo, né, no âmbito do campo, né, então, que é um debate bem complexo também, né. Nós, camponesas, nos reconhecemos um feminismo popular, né, um feminismo camponês, um feminismo popular, e inclusive isso é um conceito hoje em dia, que diferente de outras correntes do feminismo, que trabalha o feminismo fora da luta de classe. Então nós nos reconhecemos dentro desse feminismo mais crítico, mais popular, mais de classe, né? E esse conceito está sendo desenvolvido, está sendo formulado, né, nos encontros da Via Campesina, do Movimento Sem Terra, o feminismo popular camponês, que olha também para as especificidades da mulher do campo, né? Além de ser de classe, é da classe trabalhadora do campo. Então tem uma série de questões aí relacionadas ao campo, e aí está relacionado ao campo hoje em dia, aí que a gente se liga à agroecologia, o projeto de campo que a gente quer e defende é o projeto da agroecologia, né? Então o feminismo ligado a esse projeto e o papel da mulher dentro dessa construção desse projeto de campo que está associado à agroecologia. Então é nesses marcos aí que está a luta das mulheres, a luta do feminismo dentro do MST. Barreiras e preconceitos, mostrando do que é capaz. Vai em frente, mulher, companheira, segue sempre o seu caminhar, deixando para trás as mazelas rotineiras para um novo horizonte alcançar. Mulher, traz sua força pra marcha e vem um novo caminho trilhar. Debaixo de chuva ou de sol, lutando para mudar. Quando a mulher vai para uma formação, estuda os livros, né? Se estuda as épocas, se estuda o sistema. E as mulheres vêm com a cabeça mais aberta, não para chegar e brigar com o marido, não, agora eu mando. Elas voltam com a cabeça mais aberta para se defender e para buscar os direitos que tem, bem mais claro. Daí, às vezes, isso dá problema em casa, né? Porque o homem não está preparado para isso. E os encontros das mulheres que a gente faz do 8 de março, é debatido muito isso, né? Vários encontros, cursos, participação da mulher e do homem junto, para não a mulher chegar em casa e querer transformar do dia para a noite, o homem dizer não, continuar aquele machismo como sempre, né? O movimento ajudou muito nós. Nossa, é muito forte o machismo, né? Então a gente vai onde mora os parentes, tudo, assim, a gente percebe que a gente tem uma indignação, assim, da vontade, não é assim, né? Mas porque não existe um trabalho de formação, de discussão, né? Que tem que mudar, transformar esses costumes nossos. Os movimentos camponeses, debater o feminismo, essa amplitude que está agora, e dizer que nós também somos feministas, é algo recente. A gente pensar em tempo histórico, inclusive algo recente e cheio de debates a todo momento. Isso não é algo tranquilo, né, dentro das organizações. Do que eu vejo, assim, a gente traz isso muito forte no nosso espaço de luta e de discussão, mas ainda não é um consenso, né? O feminismo não é
um título de superioridade, de se impor contra o homem. Então há uma necessidade de um estudo e de uma formação de gênero mesmo, homem e mulher juntos. Não, essa questão de gênero, né? Porque o movimento é discutido muito o gênero, né? O direito dos homens e das mulheres, né? Direitos iguais, né? Ajudou muito, porque eu lembro na época, quando a gente começou o movimento, né? Não existia isso aí. Os homens era direção, era coordenação, era tudo, né? As mulheres era para cuidar da casa e filho e parir, nada mais, né? Então, Deus ser uma mulher, eu lembro na época, no 84, a gente teve acampado, o primeiro acampamento no movimento, mas isso foi assim, foi um debate longo do movimento, né? Para a mulher, para os homens entenderem e as mulheres também entenderem que elas têm direitos iguais. Não é só dizer, não, só o homem que faz, o homem que vai, né? As mulheres têm o mesmo direito, o mesmo dever quanto o homem, né? Nós estamos vivendo um momento no mundo que é feio para muitas organizações sociais dizer que não apoia gênero. Não porque aceitou, é porque tá virando... É vergonhoso. E a gente tem que ter essa... Nós, como mulheres, a gente sabe isso, mas a gente se ilude também no nível de debate. Tem. O que fez chegar? Fez chegar é a luta dessas mulheres camponesas que sempre participaram desses espaços de enfrentamentos. Elas vão contar historicamente cada ação, quem vai para esses espaços, o que vem fazendo, de como vem se colocando. É muito dura, não tem nada de amigável. Sempre é com muita diálogo franco, né? Debates acirrados e postura de enfrentamento para as mulheres participar. Pois sem mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Eu vejo que vem avançando, né? Vem tomando visibilidade, vem tomando corpo, né? E vem como que as mulheres vêm se pautando? Fazendo coisas, né? É isso que a gente sempre diz. Então, assim, pra gente ser vista, a gente tem que... Vamos produzir, vamos fazer coisas, né? Vamos não só ficar falando, vamos materializar isso, vamos fazer na prática, né? Vamos mudar nossas ações, né? As nossas relações entre nós mesmas, né? Vamos, né, caprichar nas formação. Então, assim, tá com uma proposta e um programa de formação a nível, né, de MST bem recheado, né, com muitos cursos, né, em relação à temática e o feminismo, né? Então, acaba uma turma, começa outra, né, o feminismo e marxismo. Vai uma leva de mulher, vem outra e vai. Então, teve muito, tá num processo constante. E a ideia é não parar, né? Eu vejo que é assim com o feminismo, essa questão do feminismo camponês e tal, popular. Que o movimento vem, né, trazendo isso, mas ainda tá, acho que, assim, tá caminhando, mas em algumas situações a passos um pouco mais lentos, assim, sabe? Eu já ouvi, por exemplo, da internet, o que é feminismo, né? O que significa feminismo? E aí a gente tenta dar aquela, assim, não aquela coisa imediata, assim, sabe, já. No sentido de não sei se assustar, não é assustar, por exemplo. A gente pode se considerar, né, posso me considerar uma feminista ou não, ou, né. Porque, assim, tem muitas companheiras que têm uma prática feminista, mas ainda não tem esse debate mais teórico do feminismo. Acho que para a maioria das mulheres camponesas ainda não está tão forte esse conceito do feminismo, né? Então, às vezes é até difícil a pessoa se reconhecer feminista, porque ela não se apropriou ainda dessas teorias e tal. Para a mulher, e eu percebo muito isso assim, para a mulher camponesa, sabe, aí a gente tem idades variadas, né, no coletivo. Por exemplo, idades de, sei lá, de repente de 18 anos, mas tem idades tipo de 60, 65, 70 anos. E daí como que você traz essa questão do feminismo para uma jovem, às vezes que já está nos espaços do movimento da juventude, nos espaços de cultura, que tem isso assim, né, que leva isso consigo e já vai se apropriando disso, se sentindo parte desse processo, como às vezes para uma mulher que tem uma vida toda, uma história toda em outro, sabe? Porque ali na juventude, nesses espaços de formação de juventude, que é muito onde a gente aprende muita coisa, que tem espaços
como que eu posso dizer, de formações de gênero, contra o preconceito e tudo. Eu aprendi muito, porque querendo ou não, mesmo que na minha família tem esse debate, que não é para mim ser preconceituosa, eu admito. E nesses espaços de juventude eu conheci pessoas que me mostraram que a realidade deles não era o que eu achava. Quando assim eu comecei a fazer a formação da mulher, eu falei, meu Deus do céu, como que a gente vivia e aceitava isso, né? Eu queria participar, eu queria vir para o grupo de mulheres, eu queria participar de jornadas, eu queria sair. E aí eles vinham naquele pensamento assim, não, mulher tem que cuidar dos filhos, mulher tem que cuidar da casa, mulher tem que cuidar da horta e tal. Eu falei, eu sei que eu tenho muitas obrigações, mas eu tenho o direito também de sair, é um direito meu. Não, na nossa família sempre foi assim. Eu falei, sempre foi assim, porque você nunca aprendeu a ser diferente. Da hora que você aprende a ser diferente, aí modifica, né? Aqui no curso nosso também, a gente está sempre faltando isso pela necessidade de estudar o feminismo, de estudar as relações de gênero, de problematizar as situações de violência que a gente vivenciou aqui. E já conseguimos avançar muito assim, nesses enfrentamentos a partir desses espaços de formação. Quando eu venho pra cá, eu começo a me inserir com as mulheres e eu encontro com outras meninas do movimento de mulheres camponesas aqui dentro da escola. E aí, dentro do processo da escola, a gente começa a perceber que essas dificuldades não eram só minhas, mas que elas ultrapassavam outros movimentos, que ultrapassavam para as outras meninas também, que eram de outros estados, que tinham realidades diferentes. E aí eu comecei a pesquisar o que era esse feminismo camponês e popular. E aí, quando a gente começou a entrar aqui no final de 2015 para 2016 no Coletivo de Mulheres, a gente começa a organizar essas mulheres para estudar, com livros, com documentários, né? E aí a gente começou a ver que no processo do movimento a gente tinha vários debates, mas que a gente ainda não conseguia trazer para dentro do coletivo, né? E aí por isso que eu comecei a pesquisar, né, o que o Movimento Sem Terra já tinha de pesquisa no debate de gênero e no debate do feminismo camponês e popular, né? E como que as mulheres se inseriam dentro desse processo do movimento. Que quando a gente vai trabalhar como funciona a sociedade, ou como a gente vai trabalhar a história do Movimento Sem Terra, sempre quando você vai ler ou quando você vai numa palestra, ela está muito no âmbito masculino, né? Sempre quem vai trabalhar esse processo, e até mesmo as análises de conjuntura, ela vem muito no âmbito masculino. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas aonde é que estão as mulheres dentro desse processo, né? Para além da invisibilidade do trabalho, a história das mulheres dentro do Movimento Sem Terra ainda é muito invisibilizada. Quem irá calar a nossa voz? Há tempos procuram calar nossas vozes. Violência, morte e exploração. Negras escravizadas, índias dizimadas. Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos, seremos um mar de bandeiras. A luta das mulheres ainda está grande. Primeiro, as mulheres ainda têm que ter uma autonomia de pensar diferente, né? De pensar, de ocupar o espaço que elas têm. Porque tem um grande grupo ainda de mulheres que não se descobriu que ela é importante, né? Mas ainda tem muita luta para as mulheres criar sua entidade de independência e também de autonomia dentro do questão de gênero, homem e mulher junto, porque às vezes a gente pensa, tem pessoas que ainda pensam que trabalhar a questão de gênero, a reunião de mulheres é só para falar do homem ou falar mal do marido, não é. Na verdade, a questão de gênero, o homem e a mulher no mesmo coletivo se dá, é permanente nas famílias, né? Uhum. É permanente na agroecologia, é permanente na certificação, é permanente na cooperativa. Mas assim, ainda não se deu, nem o homem, mais é o homem que não se deu conta ainda de que questão de gênero é o homem e a mulher em toda parte, junto, né? Pelos mesmos objetivos, os mesmos ideais, a mesma proposta, a mesma defesa da vida, do projeto. Outra coisa, só descobri que as mulheres se libertam juntas, então sozinha, no nosso caso, é impossível. Esse debate com as mulheres
ele é fundamental, muito fundamental. Mas a gente na organização ainda não achou os métodos da gente conseguir debater junto com os companheiros. E que isso causasse 3 elementos, que para mim acho que é o desafio. A sensibilidade, sensibilizar mesmo, porque eu preciso sentir que o outro sente dor, que a outra sente dor na situação. O de entender que é impossível qualquer projeto social daqui para frente sem a liberdade das mulheres, que acho que é um desafio nosso com os homens. E ao mesmo tempo nós mulheres aprender a conviver com eles, porque tá tão dolorido que a tendência nossa é você já ir né? Você vai, porque tanta dor você coloca para fora. Por outro lado é ótimo, porque nós nunca tivemos tantas mulheres dentro da MST entendendo que sem discutir feminismo, sem discutir gênero, sem discutir violência é impossível nós avançar. E avançar no lugar que mais precisa, que é na base, não é só no avanço, e isso que nos preocupa, assim, porque a tendência do acirramento do conservadorismo é na base que se sente as piores opressões. E se a gente quer aprender disso dentro da metodologia do movimento, da organicidade, é o mais duro, porque você tem que aprender fazendo isso junto, né, dentro da organicidade, aprendendo a discutir isso nas instâncias. Você está na agroecologia, você está junto na frente, né? Tem que estar sempre na frente, junto. Não digo na frente do marido, mas que trabalha junto, decidindo as coisas, né? Sempre os dois juntos. Que eu acho que agora mais que nunca não podemos baixar a cabeça, né? E tipo, foi uma luta chegar até aqui e a luta continua. Então a gente, tipo, para nossas filhas, para nossas netas, tem que dar continuidade para isso não voltar para trás, né? A luta pela terra é também um empoderamento da mulher também, né? Para mim hoje em dia é a mulher se empoderar, dela poder participar do que ela realmente quer participar. E mais assim para ajudar mesmo as mulheres camponesas. Para mim, eu como agricultora, que foi a minha vida toda, que a gente não tinha a terra da gente, mas a gente trabalhava com os outros sempre na roça, para mim, eu foco mais em querer ajudar as outras companheiras. Para mim, eu levo aquilo que para mim vai me ajudar e para mim ajudar outras companheiras a ter força, aquelas que não têm força, porque às vezes não tem um entendimento. Ela está passando aquele processo e nem sabe. É muito importante isso, porque muitas de nós mulheres ainda somos fechadas. Ainda muitas de nós mulheres sofrem calada, e aí quando a gente se reúne e tem abertura para falar, elas se expressam, elas falam o que sentem, falam das suas angústias. E esse é um trabalho que já vem sendo, há anos já vem sendo desenvolvido, sabe? O trabalho de gênero, a questão da igualdade da mulher. E é muito importante, porque começa, a partir do momento que a mulher começa a participar, começa a refletir dentro da família. Então a mulher começa também a trazer para dentro da família, a família começa a pensar diferente, os filhos começam a pensar diferente, começam a agir diferente. Então isso vai ajudando a mulher até aumentar seu autoestima muitas vezes. Para mim foi uma libertação, assim. Porque às vezes, muitas vezes a gente é oprimida e a gente não consegue, assim, enxergar, né? Parece assim que a gente tinha uma venda nos olhos que a gente não enxergava, né? Tipo assim, eu falei, nossa, eu acho que eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo para enxergar como que, né? Em relação a isso também, daí opressão, essas coisas, né? Sufocando e, né, menosprezando por ser mulher, pelo fato, né? Então, pra mim, mudou muito, assim, muito mesmo. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu me fortaleço, dentro de mim me fortaleço, para mim poder fortalecer as outras. Eu me tornei sujeito. A partir do momento que eu vim para o Movimento Sem Terra, eu me tornei sujeito daquilo que eu faço. Então, eu não faço mais só por fazer, eu faço sabendo por que eu estou fazendo e, às vezes, sendo explorada, mesmo sabendo que eu sou sujeito desse processo. Mas eu tenho consciência disso, de que eu sou parte, de que eu sou sujeito da história. Eu aprendi o que é o feminismo na luta. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. É a luta pela terra, é a luta pelo feminismo e a luta pela agroecologia.
eu faço parte dessa história. Faço parte dessa luta, né? Tirana de quadra e meia, meu pai foi quem me ensinou. Tanto que eu cantei com ele no respeito ao cantador. Se eu não for nessa serena, na outra serena eu vou. Acho bonito, colega, escute o que eu vou falar. Na carreira que tu anda, o cachorro atrás do calango. Deus me livre de eu andar, Deus me livre de eu andar. É de pouca opinião quem tiver o seu amor que vive ausente, espie se dói ou não. Tô na lida desde cedo e tem tanto o que fazer. O roçado tá crescendo já faz tempo e tem folha pra colher. Vou chamar as companheiras pro mutirão completar. Vieram de Alagoas, que é tão longe, com intenção de ajudar. Vieram de muito longe, trazendo folha e faca. Vieram pra cantar nessa casa, mulheres de Arapiraca. Tirana de quadra e meia, meu pai foi quem me ensinou. Tanto que eu cantei com ele no respeito ao cantador. Se eu não for nessa serena, na outra serena eu vou. Acho bonito, colega, escute o que eu vou falar. Na carreira que tu anda, o cachorro atrás do calango. Deus me livre de eu andar, Deus me livre de eu andar. É de pouca opinião quem tiver o seu amor que vive ausente, espie se dói ou não. Tô na lida desde cedo e tem tanto o que fazer. O roçado tá crescendo já faz tempo e tem folha pra colher. Vou chamar as companheiras pro mutirão completar.